E falando no presidente Lula, ele deve decidir na semana que vem, aí trazendo para os problemas daqui da política brasileira, qual será o futuro do senador Jacques Wagner, alvo da Operação Compliance Zero ontem e líder do governo no Senado. Ontem mesmo, Lula se encontrou com milícios no Palácio da Alvorada para avaliar o desgaste político que o caso provoca para o PT e para o governo como um todo. É o repórter Danilo Moliterno quem vem nos trazer as informações direto do Palácio do Planalto. Muito boa tarde, meu caro. Boa tarde, Yuri, Débora e a todos que estão conosco aqui no CNN 360. Como você mencionou, ao longo de todo o dia de ontem, o presidente Lula recebeu ministros palacianos, consultou eles e tratou desse tema, a operação contra o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Visitaram o presidente para esses despachos, ao menos, Miriam Belchior, ministra da Casa Civil, e também o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, a gente sabe, ministro relevante para a tomada de decisão sobre assuntos que impactam a imagem do governo. Mas a decisão ficou de ser tomada somente após Lula ter um encontro presencial com o Jacques Wagner. A gente relembra que Lula teve um telefonema ontem com o líder do governo no Senado Federal, indicou que Jacques Wagner se explicasse, inclusive desse uma entrevista à imprensa para prestar suas explicações, mas ficou de ter uma conversa reservada com mais detalhe junto ao senador presencialmente mais à frente em Brasília, por isso essa definição deve ficar para a semana que vem. Fato é, Yuri, contudo, que há uma ala do Palácio do Planalto que defende fortemente que haja uma troca na liderança do governo no Senado Federal. Isso porque a avaliação é de que a operação impacta muito a imagem do governo e a imagem do presidente Lula, que concorre à reeleição nesse ano, mas também a articulação do governo. A avaliação é de que os principais pepinos a serem resolvidos pelo governo nesse ano ainda estão no Senado Federal e que não cabe ter uma liderança fragilizada nesse momento para tratar desses assuntos. Outro ponto que vale a gente mencionar é que o Palácio do Planalto e o petismo indicam que estavam preparados para rebater críticas relacionadas a possíveis fatos que relacionassem o PT baiano ao caso do Banco Master, mas que não esperavam uma operação contra Jacques Wagner. E aí um bastidor interessante da gente trazer é de que existe uma avaliação de uma ala aqui do Palácio do Planalto de que Lula perdeu o timing da demissão de Jacques Wagner, que teria sido o timing mais ideal no momento que a gente tem a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Que naquele momento, quando houve uma falha na articulação política, havia um momento para retirar um quadro que poderia ser mais tarde associado ao escândalo do Banco Master. E que agora talvez não fosse o timing ideal. Mas o consenso é de que essa é uma decisão quase que pessoal do presidente Lula, que, repito, só deve tomar na próxima semana, quando tiver um encontro com Jacques Wagner. O que atrapalha é a agenda. Ontem, Jacques Wagner estava fora aqui de Brasília. Hoje, o presidente Lula também está fora de Brasília, está em Minas Gerais. A tendência é de que inicie a semana que vem novamente fazendo entregas no Sudeste. A gente relembra que agora Lula acelera a sua agenda de inaugurações porque precisa entregar tudo, inaugurar tudo antes de 4 de julho, que é aquele período do defeso eleitoral. Portanto, a agenda complica essa perspectiva de que haja um encontro. Deve ficar, portanto, para a semana que vem. Até lá, só para finalizar, a gente tem o PT e o Palácio do Planalto adotando o discurso de que Lula não é Jacques. Jacques é senador e disputa a reeleição ao Senado e Lula é presidente e disputa a reeleição à presidência diante de Flávio, e que esse sim teria uma ligação direta com o caso do Banco Master. É isso o que vão defender os petistas. Mas aqui no Palácio do Planalto há uma avaliação de que é muito mais difícil indicar que Lula não é Jacques, enquanto Jacques Wagner for o líder do governo no Senado Federal. Nossa, o Danilo Moliterno, você trouxe aqui um arremate perfeito. É isso. Fica muito mais difícil dizer que Lula não é Jacques, Jacques não é Lula, com Lula mantendo Jacques na liderança do governo no Senado. Arrasou. Obrigada, Danilo Moliterno. Boa sexta para você. A gente se fala daqui a pouco.